Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar começando mais um vídeo do radar de mercado. Então bora que bora fazer umas análises aqui, ver o que o mercado pode nos pagar amanhã, né? E tudo mais. Bom, começando aqui com o dólar, né? A gente esperava algumas movimentações dele, por exemplo, ele caindo e vindo limpar a liquidez. Ele até limpou essa liquidez aqui e tudo mais, né? Só que ele subiu primeiro, depois veio caindo, caiu reto, né? Acabou caindo bem retão. Então, porque não ficou muito legal essa configuração. Agora, já com a limpa da liquidez ali mais abaixo, como a gente tinha marcado, até gerou uma opção, né? Mas, porém, arriscada, tá? Que foi justamente aqui no choque. Justamente aqui, ó. A gente tem aqui o topo, tá vendo? Quebrou quase que nada. E tem o teste ali. Não ficou muito legal, não, mas gerou essa opção, né? Na limpa da liquidez, justamente. Chegou a andar quase 3 para 1 ainda. Tá quase chegando nos seus 3 para 1, ó. Tá bem próximo. Chegou a pagar ali 3 para 1 na casca da casca. Beleza? Então, ficou uma configuração legal, mas de fato o mercado ele caiu bastante hoje, né? Foi um dia na qual ele caiu muito, então ele poderia pagar uma venda muito bem aqui em cima, porém caiu reto, mas limpou essa liquidez e ficou legal. Acabou subindo agora. E o que a gente tem de interessante? A gente tem esse ponto aqui, ó, pessoal. Tem esse ponto aqui de o mercado pode travar. Então ele vindo buscar essa região, ele pode sentir oferta. Entende? Para cair novamente. A gente também tem o topo da liquidez aqui em cima, né? Então aqui pode ser um ponto para ele sentir oferta e cair de novo, tá? Ou ele limpa a liquidez ali mais acima. Beleza, deixa eu só passar isso aqui para cá. Ou ele limpa a liquidez aqui em cima, né? Que fica até melhor. Ele limpa aqui a liquidez e daí a gente tem a opção da venda, beleza? Caso ele quiser dar compra aqui que fica legal. Ele vem subindo aqui, às vezes ele até limpa essa liquidez, volta e reage muito bem aqui, faz um choque, aí fica interessante, entendeu? Então ele deixa um fundo, né? Deixa um fundo aqui, vem buscar a liquidez desse fundo e sobe para compra, tá, pessoal? Seria a opção mais bacana para compra. E caso ele não venha testar essas regiões aqui acima, né? Mesmo a gente tendo aqui o Bonatti, tá mais ou menos aqui os 50%. Aqui também seria um ponto, né? Aqui tem um pontinho aqui também, ó. O preço pode dar uma retraída aqui, mas já fica um pouco perigoso, né? Principalmente porque agora ele já limpou a liquidez ali. Mas pode ser uma região, tá? De um bloco de ordens ali bem bacana. Beleza? Caso ele venha caindo daqui, pessoal, é legal agora ele vir, né? Às vezes ele até vem aqui, entendeu? E limpa a liquidez. E daí a gente tem um bloco melhor. E às vezes ele faz esse desenho aqui, ele vem caindo novamente, renova esse fundo aqui, vai deixar o topo de liquidez e vem buscar a liquidez do bloco. Mas às vezes ele pode, por exemplo, vindo caindo. Aí ele às vezes até sente um pouco mais, depois vai lá e limpa a liquidez, né? São essas configurações que eu fico de olho mais aqui pro Nasdaq, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada agora no Gold. Olha só, o Gold então, a gente tava de olho dele subindo, limpando a liquidez de fundo, no caso ele não subiu. Então a gente teve as opções de venda, né? Ele caindo, limpando a liquidez do topo. No caso ele fez isso aqui, ó. Limpou a liquidez deste topo aqui, ó. Fez o choque ali. Até nos 5 minutos ficou legal, né? Fez o choque aqui, ó. Tá vendo? E a gente teve a pernada de baixo, ó. Que foi uma pernada sensacional, cara. Muito boa. Um baita do movimento. Inclusive eu surfei esse movimento aqui. Bem bacana. E agora, o que fica interessante aqui, pessoal? Bom, a gente tem esse topo aqui de liquidez. Tá? Apesar que o topo tá lá em cima, né? Mas é um topinho. Aqui acaba gerando um bloco de ordens também. Gerando uma região de bloco de ordens. Ele pode querer vir buscar essa região, né? E dar uma venda aqui.
É uma opção bem bacana, tá? Ou às vezes ele até limpa essa liquidez, só que já fica mais arriscado porque tá próximo da máxima histórica. Mas se ele limpar a liquidez, beleza, fica legal. Não fica tão ruim não, mas... Quer dizer, não fica tão legal não. Mas beleza. Tem outro aqui também, entendeu? Outra região aqui que ele pode sentir também nesse bloco e cair. Também interessante. Caso ele venha, né, caindo já e até limpe essa liquidez, pode ser que gere uma opção de compra aqui. Só que é já um pouquinho mais arriscado, né? Mas pode ser, tá? Aqui abaixo desse fundo de liquidez. E caso ele ignore tudo, às vezes ele até sente esse bloco aqui, volta, sobe de novo, limpa até essa liquidez aqui em cima. Só que daí vem limpar essa liquidez aqui do fundo que ele deixaria, no caso. Aí fica legal pra compra, né? Pra subida dele. Vou pegar aqui na subida. A gente tem um choque ali, quebra o fundo. Depois renova a máxima lá. E a gente tem a opção de compra. Beleza? Mais isso também, tá? Vamos então para o euro. Bom, já no euro, a gente tava de olho em algumas coisas, né? No caso, ele veio limpar a liquidez aqui em cima, ele caindo daqui, limpando a liquidez de topo. Só que o mercado caiu reto, né? Também. Aqui também ele reagiu na liquidez. Não reagiu nada. Não fez nem quebra de estrutura, nem nada. Então, assim, vamos ver, galera. O que ele vai querer fazer aí. Vou tirar aqui já essas regiões aqui pra ele. A gente tem esse fundo aqui também agora. Ó. Então, assim, às vezes ele até sente um pouco aqui, volta a cair e limpa essas liquidez de fundo, tá vendo? Fica interessante também. Fica bem bacana. Ou às vezes ele até sente aqui, volta a cair de novo, entendeu? Aí ele vai lá e limpa a liquidez do topo. Ficaria bem bacana também. Tá, mas o que eu fico mais de olho por enquanto é isso. Se ele quiser subir daqui, ele vem e sobe aqui. Às vezes ele até sente uma resistência aqui, depois volta a subir, renova, né? E limpa a liquidez do fundo, tá? Mas isso que eu tô de olho, tá? São aí 3 opções. E tem essa daqui, ó. Beleza? Então vamos que vamos, né, pessoal? Vamos pro Bitcoin então. Bom, o Bitcoin então fez o Spring, começou a desenvolver para alta já, tá? A gente tinha algumas coisas que a gente estava de olho, por exemplo, ele limpando a liquidez de fundo. Pode ser que venha essa opção ainda, tá? Ainda tô de olho nisso. Ele limpando a liquidez de um fundo. Agora ele caindo já não entra mais nessa configuração, tá? E por acaso, se ele vir limpar essa liquidez aqui, não mudou muita coisa não, o Bitcoin também não ainda, né? Então ele limpando essa liquidez aqui do topo aqui, fica interessante, tá vendo? Então, ou essa opção aqui dele limpando a liquidez aqui em cima, ou ele sobe limpando uma liquidez de fundo, tá? Era só isso que a gente tá de olho. Só isso por enquanto. Não tem muita coisa aqui, né? A gente até tem um bloco aqui de ordens, por exemplo, bem aqui. Tá criando uma liquidez embaixo dele. Tem um outro lá embaixo que foi o do Spring, né? Mas não sei se ele talvez venha testar. Caso ele venha testar aqui, é uma opção legal. Somente se ficar nivelando os fundos aqui, entendeu? Aí ele vem e testa e daí a gente tem um bloco de ordens ali muito bacana, né? E caso ele venha lá embaixo, que daí eu acho meio difícil, mas se ele quiser vir aqui embaixo, às vezes ele até dá essa compra aí, beleza? Fica bem bacana também. Então é mais isso aí, tá, pessoal? No Bitcoin. E vendas aqui nesses topos aqui que estão marcados. Vamos lá? Vamos pro dólar então. Bom, pessoal, o dólar, o que acontece? Ele ainda segue nessa movimentação aqui, tá? Hoje ele só subiu, fez nada demais, nada de muito interessante. A gente queria ver ele pelo menos sentindo aqui a região caindo e limpando uma liquidez de topo, ou limpando uma liquidez de um fundo para compras, né? Ou chegando nessa região aqui. Assim, pessoal, tá no mesmo lugar, então as mesmas coisas se aplicam ainda. Aqui ele tem uma região de bloco de ordens, que ele tá agora nesse momento, tá? Então a gente tem um bloco ali.
nesse exato momento. A gente também tem outro mais acima aqui, que tem uma POC também, inclusive. Então, se ele quiser sentir oferta daqui, beleza. Ele vem, às vezes ele deixa um topinho aqui mais para trás, daí ele limpa a liquidez. Fica interessante, entendeu? Ou ele limpa a liquidez, quer dizer, limpa não, ou ele testa o bloco de ordens aqui mais acima, né? Só que daí ele tem que fazer uma configuração legal, por exemplo, ele começa a nivelar aqui, aí limpa a liquidez, a gente tem um bloco ali. A gente tem um bloco, não, a gente tem um choque ali pra seguir vendido, entendeu? Então fica bem bacana, né? Pra seguir a direção da baixa. Belezinha? E pra compra, no caso, eu queria ver ele perdendo essa região. Então ele perde essa região aqui, volta a cair de novo, né? Dá uma corrigida. Deixa o fundo lá. Nesse fundo, ele vem aqui e limpa a liquidez. Tá? Ficaria bem interessante. Por enquanto, é só isso, tá, pessoal? Vamos que vamos. Vamos dar uma olhadinha então aqui no índice. Deixa eu ver se a leitura foi feita nesse ou no outro. Feita nesse. Então, o que a gente via no índice, né? Ele vindo aqui embaixo, criando a liquidez, né? Limpando a liquidez e fazendo a quebra da estrutura para alta, né? Ou ele vinha buscar outra região aqui mais acima, né? Vou ver aqui. Ó, ele vinha caindo, limpando a liquidez de topo. No caso, ele limpou essa liquidez. Cadê? Ele até limpou essa liquidez aqui. A gente tinha passado uma venda aqui no bloco de ordens aqui em cima. Lá na live, né? Foi uma venda aqui que eu até perdi o time. Aí depois eu tentei pegar ali no choque, mas me deixou na pedra por 19 pontos. Então, assim, vamos ver. Ainda tá... essa região ainda tá open. Ainda mais agora que tá deixando liquidez aqui nos fundos, tá vendo? Então, assim, ainda tem liquidez aqui pra ele vir buscar. Assim fica bem legal até. Tá começando a arredondar aqui, entendeu? Então, se ele vir limpar a liquidez aqui, fazer o choque aqui mais abaixo, a gente tem uma opção de compra aqui pra seguir pra alta do mini índice, tá? Lembrando, ele tá fazendo essa quarta onda, vai fazer a quinta agora, para depois fazer o ABC corretivo. Então, se ele vir limpar a liquidez desses fundos aqui, já fica interessante para compra já, né? Para ele vir fazer a quinta onda. Agora, caso ele venha querer dar uma venda, no caso ele tem que romper esse topo aqui, né? E daí ele volta caindo. Aí a gente teria um choque aqui, por exemplo, se ele fizer assim, ó. Lá, ele renovou a máxima, a gente tem um novo fundo aqui. Ele limpa a liquidez do fundo e faz o choque aqui em cima. A gente teria uma venda para seguir na baixa, tá? Por quê? Porque daí ele já fez o ciclo dele de ondas, já fez a quinta onda e agora ele estaria fazendo o ABC corretivo, entendeu? Então é bem bacana, tá? Caso ele venha caindo daqui, desrespeite tudo, né? E deixe um topo de liquidez, é legal pra gente buscar a liquidez desse topo, né? E vender junto com ele. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Por enquanto é só. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!